Graça e paz, igreja. Amém. Que igreja linda, viu? Quem está aqui na frente, olha para trás, olha como a igreja está linda, se você ainda não olhou. Aplauda pela vida dos irmãos que estão aqui nessa noite. E que juntos iremos adorar o nome do Senhor. Amém. Convido você nessa noite, vamos fazer a leitura antes. Abre sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Abra também em Mateus, capítulo 28. Já eu falo os versículos. Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. E depois vamos ler Mateus, capítulo 28. Diz assim a palavra do Senhor: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Agora Mateus 28, a partir do versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Glória a Deus por sua palavra. Durante esse mês de abril, nós falamos sobre a série O Seu Lugar no Reino. No começo do mês nós ouvimos, se eu não me engano foi o pastor Daniel que trouxe a mensagem, chamados para servir ao mundo. E hoje, retornando após os cultos de Páscoa, que foram maravilhosos, nós vamos abordar o tema multiplicando seguidores, transformando o mundo. Essa palavra seguidores pode ser trocada por discípulos, tá? Mas a intenção hoje é destacar a importância do discipulado em amor, como um estilo de vida e uma estratégia para expandir o reino de Deus. E não fique preocupado. Às vezes nós escutamos isso, discipulado, discípulos, seguidores. Nós achamos que essa mensagem é só para líderes, liderança não. Todos nós lideramos e discipulamos pessoas nas nossas vidas. Pais, os seus principais discípulos são os seus filhos. Jovens que trabalham, vivem um discipulado com as pessoas que conversam, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu dia a dia. Então, em todas as áreas e o momento das nossas vidas, nós desenvolvemos o discipulado. Nós vivemos esse discipulado. E, através desse discipulado em amor, nós não transformaremos não só as nossas vidas, mas também o mundo em qual nós vivemos. E nos dias de hoje existe um clamor silencioso no mundo por transformação. Nós não podemos mais ficar como igreja inertes diante de tantas situações que querem afetar a nossa fé e os nossos princípios. Por isso Deus tem uma resposta para esses problemas da humanidade. A resposta para essa necessidade está no discipulado fundamentado no amor. Porque tudo, irmãos, começa na fundação. Se nós não discipularmos a nossa geração, a igreja do futuro estará em grande perigo. Todos os grandes movimentos, eles se iniciam de uma base, de um princípio sólido. E às vezes nós achamos que superficialmente participar de coisas corriqueiras na igreja nos basta. Mas nós precisamos entender essa vida em discipulado, pois só assim nós vamos conseguir transformar essa nação através do verdadeiro evangelho e da pregação genuína da palavra de Deus.
Não trocaremos os nossos princípios, a base da nossa fé. E é por isso que esse discipulado tem que ser entendido de forma familiar, de forma pessoal, para que nós vivamos todos os dias das nossas vidas nessa missão de transformar esse mundo através desse ensino com amor. E hoje nós vamos refletir como a multiplicação dos discípulos ou seguidores, através do discipulado de amor, é o caminho para transformar o mundo. No livro que baseia essa série, Liderando como Jesus, o autor ele reforça uma frase muito importante. Ele diz: o verdadeiro discipulado não apenas influencia, mas investe em outros para que se tornem multiplicadores dos valores celestiais, garantindo a continuidade do reino de Deus. Então, de forma consciente, nós precisamos urgentemente gerar novos discípulos em amor, para que eles sejam a resposta que o mundo precisa. Que eu e que você, nós sejamos discipuladores do amor de Jesus em nossa casa, no nosso trabalho e em todos os lugares onde nós colocarmos os nossos pés. Que sejamos propagadores dessa mensagem e dessa missão que Deus nos confiou. Um rápido contexto dos versículos que nós lemos para nós entendermos onde eles se encaixam nisso tudo. Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 4 ao 9 que nós lemos, esses versículos eles fazem parte de um discurso dito, proferido por Moisés ao povo de Israel antes da sua chegada à terra prometida. A passagem ela serve para relembrar ao povo sobre a aliança feita com Deus, orientando-o a viverem com fidelidade. E também um convite para que o amor e a obediência a Deus sejam princípios centrais da vida pessoal e familiar, para que tudo isso contribua para a formação de uma geração dedicada e compromissada a Ele. Além disso, essa parte de Deuteronômio, capítulo 6, ela é maravilhosa porque ela é uma das orações mais importantes dentro do judaísmo, conhecida como Shema Israel, que é uma oração que o judeu ele faz, se eu não me engano, 2 vezes ao dia, essa oração. E os primeiros versículos compõem o início dessa oração. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Erhad, que quer dizer, ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o único Deus. Mateus 28, 18, são versículos que estão no final desse evangelho de Mateus. E eles registram as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes de ascender aos céus. Jesus envia seus discípulos a fazerem outros discípulos, não apenas converter pessoas, mas ensinar, batizar e caminhar com elas. É um chamado para levar o evangelho a todo o mundo, com a certeza da presença constante de Cristo. Essas 2 mensagens, elas são importantíssimas. Uma nos traz esse conceito dessa oração, desse princípio de vida, e esse outro nos relata a grande comissão de Deus, através de Cristo Jesus, ensinando e enviando os seus discípulos. E essas 2 passagens, elas mostram que o discipulado é um chamado de amor, também uma missão que começa nos nossos corações, se vive nos nossos lares e se expande para todas as nações. E é por isso que o tema é tão importante, vivendo o seu discipulado para transformar o mundo, multiplicando seguidores ou discípulos e transformando o mundo. E o que lindo é dessas 2 passagens é que o que Deus, através de Moisés, começa em Israel, Jesus amplia para toda a igreja essa missão principal, que é formar pessoas que amam, obedecem, multiplicam o reino e transformam as nações. Só que talvez nós podemos pensar que nações é algo muito distante, é algo muito difícil de ser alcançado. Por isso que esse ministério, esse chamado, essa missão começa dentro de nós, se inicia dentro da nossa casa e depois vai ao redor. A nação que eu vivo são as pessoas que estão à minha volta.
Todas as pessoas com que eu convivo fazem parte da minha nação pessoal. Alguns Deus vai levar para a África, para a Europa, né? Todo mundo talvez queria. Missões lá em Orlando, que hoje é maravilhoso, todo mundo quer fazer missões em Orlando. Mas ainda existe alguns que estão indo lá para o interior da África, para países não tão conhecidos, para o sertão brasileiro, para o Amazonas, que igual nós fomos ano passado, que tem esse chamado para ir para as nações, outras cidades. Mas se você não tem esse chamado principal na tua vida, a sua nação são aquelas pessoas que estão ao seu redor. São as pessoas que convivem com você, que precisam conhecer esse discipulado de amor que Cristo Jesus nos ensina e que a palavra de Deus nos orienta. E para isso eu quero compartilhar com vocês 2 pontos principais dessas mensagens que o Senhor tem falado e falou bastante ao meu coração. A primeira questão é: amar a Deus é a base do verdadeiro discipulado. Esses ensinos, eles são tão importantes lá em Deuteronômio, que Deus trouxe para Moisés, que ele enfatiza a sua importância da transmissão ao povo no intuito de ensiná-los a manter a palavra e os conceitos dele em seus corações. E através desses versículos, do versículo 6 ao 8, ao 9 que nós lemos, tem alguns fundamentos que estão estabelecidos nessas rápidas frases. O primeiro fundamento é: eles precisam memorizar e refletir a consciência, de guardar essas palavras no coração deles. Ensino dentro da família, o ensino da palavra deve iniciar dentro do nosso lar, irmãos. Se o teu filho não vê você lendo a palavra de Deus, tu acha que ele vai ler? Se o teu filho não vê você orando e dobrando os seus joelhos, tu acha que ele vai orar e dobrar os joelhos dele? Se esse princípio não iniciar nos nossos corações e dentro da nossa casa, irmãos, é a frase que eu falei no início: qual será o futuro da nossa igreja, da igreja do Senhor, da noiva do Cordeiro? Eu sei que todo mundo tem 24 horas e às vezes não é suficiente, mas nós precisamos viver esse ensino dentro do nosso lar. É isso que o Senhor instrui a Moisés nesses versículos iniciais que nós lemos. A palavra tem que ser constante, vivida nos nossos dias. Tem que ser ao assentar, ao andar, ao levantar. Eu sempre falo para os meninos que às vezes nós não conseguimos ter uma rotina de devocional, aquele momento que você para, que você senta, que você se acalma, coloca uma música preferida, lê a mensagem, medita. Às vezes nós não temos tempo de fazer isso. É por isso que nós devemos viver uma vida devocional. Tudo que nós vivemos, nós devemos aprender. Porque em todos os momentos das nossas vidas, Deus está nos ensinando algo para abençoar tanto a nós como a outras pessoas. Também tem que ser um sinal visível. Nos versículos que nós lemos, no versículo 8 de Deuteronômio, diz: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Isso aqui é muito poderoso, irmãos, porque essa primeira parte que diz atarás por sinal na tua mão, quer dizer que todas as nossas ações reais, materiais, físicas, têm que ser direcionadas por Deus. E a segunda parte do versículo: te serão por frontais entre os teus olhos. Isso remete ao nosso pensamento, tudo que nós vemos, tudo que enche a nossa mente. Tudo isso tem que ser inspirado e termos a mente de Cristo para vivermos as ações físicas e as ações emocionais e espirituais baseadas em tudo aquilo que Deus tem para nós. E por fim, o versículo 9 nos dá uma lição também importantíssima: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A palavra de Deus tem que ser manifestada nas nossas casas, irmãos. A palavra de Deus tem que ser vivida nos nossos lares, irmãos. Nós precisamos viver o poder dessa palavra, pois lá nos nossos lares nós estamos preparando discipuladores de outras pessoas. Dentro dos nossos lares, eu creio que o Senhor vai levantar missionários para essa nação. Verdadeiros profetas que de fato dizem: assim diz o Senhor, e acontece. Pastores íntegros que levarão a palavra com verdade e com temor. E isso parte através de mim e de você.
nós temos essa responsabilidade. A próxima geração de crentes e cristãos passa por mim e por você. Nós estamos discipulando a igreja do futuro. Qual será a coinonia areal daqui a 100 anos, se Deus não voltar? Se Jesus não voltar? Qual será a igreja coinonia daqui a alguns anos, quando eu tiver partido, quando os pastores tiverem partido, quando a liderança de hoje tiver partido? Qual será a igreja que ficará aqui? Quem vai ser o próximo pastor, Daniel ou Lucas? Quem vai continuar o legado? Quem vai continuar o meu legado? Quem vai continuar o seu legado? Aquilo que nós estamos iniciando nos nossos lares vai durar gerações, irmãos. E continuando. Depois leia, irmãos, essas passagens de Deuteronômio, são maravilhosas. Mas voltando a alguns versículos, o 4 e o 5, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Igual eu disse, o discipulado ele começa com amor. Antes de nós podermos ensinar ou discipular alguém, precisamos amar profundamente a Deus. Este amor deve ser total, exclusivo e sincero. Quando o nosso coração está rendido ao Senhor, Ele se torna o centro das nossas vidas. E o nosso testemunho se torna vivo e verdadeiro. Só assim nós podemos avançar para o nível que Cristo nos apresenta, um novo mandamento dado a nós. Um convite para um lugar mais profundo em amor. E que convite é esse? Que novo mandamento é esse? João capítulo 13, o versículo 34 e 35 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O modelo para o amor ao meu irmão não sou eu mesmo, mas sim Jesus. Quando eu digo amar o próximo como a mim mesmo, de algum modo eu ainda sirvo de parâmetro. Por isso o novo mandamento ele é mais profundo. Cristo nos leva para um outro nível de amor. Ele diz: amem como eu vos amei. E isso pode ser, irmãos, resumido numa passagem dita pelo próprio Cristo, em João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, o de dar a vida pelos seus amigos. Ou seja, irmãos, assim como Cristo deu a sua vida por seus amigos, assim nós também devemos nos doar pelos nossos irmãos. Billy Graham tem uma frase que sempre que vem esse tema eu gosto de citar, que é: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. E entregarmos a nossa vida pelos nossos irmãos, o que é isso? Eu vou ter que morrer pelos meus amigos? Calma, irmãos. Você doa a sua vida pelos seus amigos e pelos seus irmãos, quando você se dedica a eles em todas as coisas da melhor forma que você puder. Quer seja orando, quer seja conversando, quer seja abraçando, quer seja exortando, quer seja ajudando numa cesta básica, igual nós fazemos aqui nos cultos de ceia geralmente. Qualquer coisa que nós fizermos da melhor forma, para que os nossos irmãos sejam abençoados, nós estamos entregando uma parte da nossa vida a eles. Quer ver uma coisa tão preciosa, irmãos? É você doar o teu tempo, que é preciosíssimo, para você escutar alguém que está passando por uma dificuldade, para você chorar junto com o seu irmão, mas para também você se alegrar com ele. Esse é o ensino do verdadeiro discipulado que Cristo ensinou através do amor, através do relacionamento. Nós transformaremos, em nome de Jesus, a nossa nação. Não se trata apenas de reuniões formais, mas de viver com intencionalidade, ensinando pelo exemplo, pela convivência, pelo amor. Quando os nossos amigos e irmãos na fé veem Deus em nossas vidas,
eles aprendem a amar o Senhor como nós o amamos. E Paulo tem uma frase bastante ousada e às vezes interpretada de forma errada. Ele diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando ele fala isso, o intuito dele não era se colocar como perfeito, mas como alguém comprometido em seguir a Cristo sinceramente. E que eu e que você, assim como Paulo, ousadamente, tenhamos a coragem também de expandir essa palavra, de assumir essa responsabilidade, para que os outros vejam em nós a missão do discipulado de amor que Cristo nos deixou. Nós também somos chamados a ser exemplos vivos em Cristo. O nosso caráter, através das nossas atitudes, através das nossas palavras. E é por isso que eu creio, irmãos, que Cristo tem um tempo e tem derramado sobre nós, às vezes, um comprometimento pela busca de santidade. Essa separação, irmãos, vai de fato nos conduzir a entendermos essa missão fundamental da igreja. Só através da separação de tudo aquilo que o mundo tem tentado trazer para os nossos lares, nas nossas famílias e até dentro das nossas igrejas, irmãos. Nós precisamos manter a base do Evangelho, a verdadeira palavra de Deus, irmãos. Nós não precisamos nos voltar para coisas miraculosas, espantosas, que hoje são hype na internet, que são virais. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para a verdadeira essência da criação da igreja que Cristo estabeleceu. E nesses dias eu confrontei meu pensamento, falei, cara, será que eu estou saudosista demais? Eu estava ouvindo uma canção que diz, voltemos ao início. E tem uma parte que diz que nós iremos contigo, amado amigo. E eu falei, cara, será que eu estou saudosista? Será que eu estou lembrando muito do passado, apesar de ser novo? Mas no mesmo momento, irmãos, que eu pensei isso, o Senhor me falou, não, filho, não é isso. É que a igreja, ela precisa voltar para a verdadeira essência que eu instituí, que eu estabeleci. A verdadeira igreja do Senhor, ela não vai se perder, ela não vai se corromper. E se for necessário, nós voltaremos ao início para lembrarmos qual é o principal propósito das nossas vidas que nos dias de hoje tem se perdido. Nos dias de hoje, o compromisso, a leitura bíblica, as pessoas têm tratado como algo desnecessário, como algo que não é importante, meus irmãos. É isso que alimenta as nossas almas, irmãos. É isso que sustenta os nossos lares, irmãos. É através da palavra de Deus que nós abençoamos os nossos filhos. É através da palavra de Deus que nós somos abençoados também. É através da palavra de Deus que nós alcançamos cura, salvação, libertação, porque nós não somos e não podemos nada, irmãos. Não adianta eu levantar a minha mão, profetizar e orar se você não vive a palavra de Deus rotineiramente na tua vida. Por isso é necessário nós voltarmos para essa essência, por amor da palavra de Deus, o amor pelo discipulado de almas. Porque existem pessoas que necessitam de uma palavra tua. Existem pessoas no teu contexto de vida, de escola, de trabalho, o que quer que seja, que estão necessitadas de ouvir uma mensagem de salvação que só você pode transmitir. Eu não posso ir lá na tua faculdade, eu não posso ir lá no teu trabalho, eu não posso ir lá no meio dos teus familiares, se for para um churrasco eu posso, mas você quem está rotineiramente com os teus irmãos, com a tua família, com os teus amigos, o Senhor quer usar você, irmãos. Nós estamos pregando aqui, transmitindo a mensagem para cristãos, e essa mensagem não tem que ser vivida só aqui dentro dessas quatro paredes, irmãos. Nós temos que levar a todas as pessoas em nossa volta.
Alguns podem testemunhar, talvez foi seu primeiro evangelismo ontem, alguns jovens. E eu não sei outros que oraram, mas as pessoas que eu consegui orar no meio da rua aqui dessa avenida, irmãos, todas necessitadas de Deus. Todas precisando de Deus. E sabe quem é o agente dessa transformação? É você, irmãos, é você. E o Senhor colocará a palavra na sua boca. O Senhor vai te instruir para que o reino dele expanda, para que a sua vida seja transformada e a nação seja transformada. Mas a gente reclama tanto, poxa, o governo está desse jeito, o nosso país está desse jeito, se eu pudesse eu ia embora, eu ia para outra cidade, mas nós não queremos nos levantar, irmãos, como uma verdadeira igreja, que ora, que alcança vidas, que prega a palavra de Deus. Nós precisamos parar de reclamar um pouco e nos perguntar o que nós estamos fazendo. Segundo ponto, transformando o mundo através do discipulado. Vamos lá para Marcos agora. Marcos é Mateus? Mateus. O versículo 19 e o 20 que nós lemos diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou ou estarei convosco todos os dias até a consumação do mundo. Jesus, ele nos envia com autoridade, e ele nos promete a sua presença. O discipulado não é apenas local, ele é global. Começa nas nossas casas, mas somos chamados para ir até os confins da terra. O nosso amor por Deus nos leva a amar todas as pessoas e conduzi-las a Cristo. Assim o reino de Deus se expande, e só assim o mundo pode ter uma verdadeira transformação. A grande comissão não é apenas uma instrução do passado que ficou para os discípulos, mas uma ordem viva e atual para todos os cristãos. O nosso papel é obedecer com fé, amar com intencionalidade e ensinar com compromisso. Quando fazemos discípulos, cooperamos com Deus na transformação das nações. E algumas frases chaves dos versículos eu gostaria de compartilhar com você. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem poder para enviar, capacitar e sustentar. Não temos desculpas para não obedecer. Se Ele tem toda a autoridade, nós podemos confiar e ir. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Não é uma sugestão. Não é se você quiser, é uma ordem. Pois o discipulado é a propriedade, a prioridade da igreja. Onde, quando estamos discipulando, se é que estamos. E eis que estou convosco todos os dias. Eu, você, nós não estamos sozinhos na missão. Jesus é o nosso companheiro constante. Nós precisamos confiar nele mesmo diante dos desafios. Ele estará conosco hoje e sempre. E eu já gostaria de partir para a conclusão. Dizendo, o discipulado é um ato de amor. Por Deus, pelas pessoas e pela missão. A grande comissão que Cristo nos confiou, quando nós vivemos esse amor de forma autêntica e intencional, nós tocamos vidas, formamos outros discipuladores e cooperamos com Deus. Que nós sejamos encontrados fiéis, igreja, nesse chamado, hoje e sempre. E tenhamos o exemplo que Cristo nos deixou. Eu complementei algumas coisas no esboço, e fazendo esse esboço não tem como citar algumas lições que Cristo demonstrou para os 12. Em alguns pontos ele faz um chamado pessoal.
Jesus ele chama cada discípulo individualmente, mostrando que o discipulado começa com um relacionamento pessoal. O discipulado para a transformação das nações começou de uma conversa íntima, olhando nos olhos. E irmãos, o Senhor quer ter um encontro íntimo com você. Mas não só para dizer receba, mas para te dizer vai, eu te envio. O mundo que nós vivemos hoje os agentes de transformação desse mundo estão sentados aqui nessa noite. O Senhor, talvez Ele quer te encontrar hoje. Ele quer olhar nos seus olhos e te chamar de uma forma individual e pessoal, assim como Ele chamou esses 12 homens. Esse chamado, irmãos, foi tão poderoso, foi tão verdadeiro no coração desses homens, que todos eles morreram por essa verdade. Todos eles entregaram a sua vida por esse chamado. Quando Cristo olha profundamente para você, quando Cristo te encontra, não tem como mais você voltar atrás. Se tu está vacilando, meu irmão, se tu ainda não se achou, você precisa olhar nos olhos de Cristo. Você precisa se aproximar dEle. E não é Ele quem dificulta isso, Ele sempre está e estará de braços abertos. Sou eu que nego essa aproximação. Mas Cristo tem esses encontros para mim e para você. Cristo ele teve um ensino prático, Ele ensinava com palavras e com exemplo. Ele se relacionava de forma íntima. Ele preparou os discípulos para a grande missão que Ele deixaria nas mãos dele. Ele sempre enfatizou o reino de Deus. A preocupação dele era formar discípulos para pregar, para curar, para expulsar demônios, para ensinar a palavra de Deus na prática, para vivê-la. Ele, quando necessitava, ele corrigia os seus discípulos. Um deles, Pedro, muito afoito, chegou a um ponto de Jesus falar para ele: apartai-vos de mim, Satanás. Outro momento, quando Cristo foi lavar os pés dos discípulos, ele fala: me lava por completo. Faltou Jesus olhar para ele: pô Pedro, tu de novo, cara. Tu já tomou banho. Teu corpo já está lavado. Quando for necessário, o teu pai vai te corrigir. Quando for necessário, Ele vai alinhar a rota da tua vida. Sabe por quê? Ele quer que você viva o propósito dEle na tua vida. Às vezes tu está andando em direção a algo que não é a vontade dEle perfeita na tua vida. E para que você não morra no meio do caminho, Ele vai pegar pelas tuas mãos. E às vezes eu e você, como uma criança birrenta, nós vamos espernear. Nós vamos puxar o braço. Mas pelo amor e a bondade dEle, Ele sempre tem insistido e nos colocado de volta no caminho. Porque Ele sabe o que você é capaz de fazer nas mãos dEle. E Ele sabe o tanto que o inimigo anseia tragar a tua alma e a tua família. E é por isso que o Senhor está me dizendo e nos dizendo nessa noite: se for necessário, eu te puxo até pelas pernas, mas tu não sairás do caminho que eu tenho preparado para ti. Ele formou o caráter daqueles homens. O foco não era apenas as habilidades deles, mas a transformação do coração deles. Novamente o exemplo de Pedro, que era um pescador de peixes e foi transformado num pescador de homens, irmãos. Não importa o contexto que tu vive, não importa o contexto que você está, o Senhor tem um chamado para a tua vida. E Ele ensinou através do serviço e do sacrifício. E por fim, após a sua ressurreição,
Ele confiou aos discípulos a grande comissão que era formar novos discípulos. Não se engane, irmãos. Quando Cristo fala sobre a grande comissão, aqueles homens não estavam totalmente prontos. Aqueles homens não estavam na plenitude da maturidade deles. A ponto que quando Cristo foi ser crucificado, vários fugiram e deixaram ele sozinho. Um nem acreditava, foi necessário tocar nas feridas dele. Um negou ele 3 vezes, foi necessário confirmar o amor por ele outras 3 vezes. A igreja de Deus, a grande missão e comissão, ela não foi criada perfeita, mas ela foi levantada. E eu não sei se você está entendendo, Deus não quer perfeição de você, Deus quer ação de você. É necessário, igreja, você se levantar como um verdadeiro cristão dentro da tua casa. Ou melhor, antes é necessário gerar esse sentimento, essa missão no teu coração. Pois se isso não estiver gerado no seu coração, você não pode viver isso dentro da sua casa. Mas é tempo de você verdadeiramente viver isso. Transmitir isso dentro do seu lar. Transbordar para a tua faculdade, para o teu trabalho, para os teus parentes, até que a nossa nação seja transformada pela palavra de Deus. O remédio que a nossa nação necessita, irmãos, é a palavra de Deus. O remédio que as famílias necessitam hoje é a palavra de Deus. A bênção que talvez você anseia há anos, você só encontrará vivendo a palavra de Deus e cumprindo essa missão. Levar outros a conhecer o amor que você viveu, irmãos. Se você conheceu esse amor verdadeiro na sua vida, você não se contém, irmãos, para você só, você quer falar para outras pessoas. E se você é um desses que entendeu a sua missão verdadeiramente, se você é um desses que quer voltar para a essência verdadeira da palavra de Deus, que não troca os princípios, que acredita verdadeiramente no poder dela, eu te convido a se colocar de pé nessa noite. A grande comissão ainda está de pé. Assim como ele se apresentou e se aproximou dos 12, ele quer se aproximar de mim e de você nessa noite. O chamado que ele teve para aqueles homens, ele está disponibilizando para mim e para você, igreja dele, nessa noite. A lista da grande comissão ainda está com alguns locais para você escrever o seu nome nela. Se você ainda não tem feito isso, se você ainda não tem vivido isso, se os seus olhos ainda olham outras coisas e se apaixonam por essas coisas que não é aquilo que Deus de fato quer que você veja, hoje o Senhor tem um convite para você. Hoje o Senhor quer que você faça parte dessa missão. Hoje o Senhor quer que você se levante de um mero espectador para um agente de milagres e de transformação. Hoje o amor de Deus quer encher o teu coração ao ponto de você não ter nenhuma outra prioridade a não ser a presença dEle e viver a palavra dEle na tua vida. Se você puder, feche os seus olhos nessa hora. Enquanto os meninos ministram essa canção, se você puder fechar os seus olhos e deixa o Espírito Santo falar com você. Ele está nos chamando nessa noite. Jesus, quero declarar teu nome. Aleluia, Deus.
pelas ruas. Vamos cantar aquela parte, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Mais forte, igreja. Declare pelas ruas o nome de Jesus. sobre a escuridão. Em nome de Jesus, Tu és a luz do mundo. Sobre sua família, Oh, clame santo nome Jesus. Teu nome. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome me dá. Só o Teu nome destrói cadeias. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Igreja do Senhor, eu já vou passar o microfone para o pastor, mas eu não posso me entregar sem te fazer um convite nessa noite. O Senhor está bradando nesse lugar, buscando por vidas que querem viver a verdade da Tua palavra no seu coração, no seu lar e no seu cotidiano. O Senhor está e quer levantar homens e mulheres corajosos que anunciam a palavra do Senhor em verdade. O Senhor quer levantar do nosso meio jovens que anunciam e que não se envergonham do evangelho que confessam. Eu gostaria de te convidar nessa noite a vir na frente, se você quiser fazer parte de fato dessa grande missão que Cristo nos chama nessa noite. Há um som de convite como se fosse, irmãos, uma preparação para uma guerra, irmãos. Quando existia guerras no passado, nas filas iniciais, era como se tocava tambores de guerra, para incentivar aqueles homens a enfrentar a batalha que estava por chegar. E como, irmãos, eu posso ouvir talvez esses barulhos nessa noite, tambores de guerra, que anunciam um tempo que é necessário se levantar uma verdadeira igreja. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que é necessário se levantar verdadeiros cristãos, que não negam a verdade da Tua palavra. O Senhor está te chamando para discipular a outros. Aonde está você? O Senhor te chama nessa noite. Chega, irmão, de ficar sentado, acomodado. Chega de ficar com seus ministérios guardados. O Senhor novamente te dará sonhos espirituais. O Senhor colocará a palavra dele na tua boca, e você vai alcançar outras pessoas. O pastor vai estar orando por vocês, os líderes vão impor as mãos, e que nós possamos entender que essa missão é nossa.